Seja bem-vindo, bem-vinda a essa videoaula. Nesse vídeo você vai aprender um pouco mais sobre as terminologias que são utilizadas nessa área de inteligência artificial, tais como inteligência computacional, Big Data, redes neurais, Deep Learning, ciência de dados. Então existem essas várias terminologias que é importante que antes de você começar a fazer um estudo sobre Machine Learning, sobre ciência de dados, que você saiba exatamente o que é cada uma delas. A inteligência artificial é o mais geral de todos eles. Inicialmente, nós temos os sistemas especialistas. Então, inclusive, esse aqui foi um dos primeiros esforços da área de inteligência artificial, que é você construir sistemas, construir bases de conhecimento baseado no conhecimento de um especialista humano. Você pega todo o conhecimento que esse especialista tem e você, de alguma forma, você joga para dentro do sistema e o sistema é capaz de dar respostas para você. Nós temos a área de visão computacional, que, como o próprio nome diz, ele vai simular o sentido da visão de uma pessoa, como detecção de objetos, reconhecimento facial, são aplicações da área de visão computacional. É muito utilizado na área de segurança, área de robótica também. Nós temos a área de Machine Learning, que é aprendizagem de máquina, que consiste em vários algoritmos que vão fazer os computadores aprenderem. Então, você passa uma base de dados, o computador ele vai conseguir fazer o aprendizado. Nós temos a área de processamento de linguagem natural, que envolve basicamente o computador ele entender a semântica de uma frase, tanto escrita quanto falada. Então, aqueles exemplos de text-to-speech, de você digitar um texto e ele fazer a leitura do texto, ou ele interpretar o texto, faz parte dessa área de processamento de linguagem natural. Nós temos a área de algoritmos genéticos, sistemas multi-agente, mineração de dados. Inclusive, nós vamos ver logo na sequência a diferença entre machine learning e mineração de dados, que existe uma diferença sutil nesses dois termos. Resolução de problemas por meio de busca, exemplos como, por exemplo, rotas, como o Google Maps, para definir qual é o menor caminho, usam algoritmos de busca. Lógica fuzzy, que também é chamada de lógica nebulosa, que tem bastante aplicações na área industrial. Nós temos outra área que é raciocínio baseado em casos, temos as redes neurais, e temos também a área de robótica. A robótica ela pode ser inclusive considerada uma área independente, mas para você fazer aplicações ou robôs mais interessantes, você vai ter que integrar a inteligência artificial nesses robôs. Então aqui são várias áreas que estão dentro de inteligência artificial. Por exemplo, caso você vai trabalhar com processamento de linguagem natural, você pode utilizar recursos de machine learning. Para você trabalhar com visão computacional, também você pode utilizar machine learning. Então são áreas bem correlatas. Agora vamos para algumas definições. Nós temos o nosso primeiro termo, que é o termo mais abrangente, o termo mais geral, que é a inteligência artificial, que é a área da ciência da computação responsável pelo desenvolvimento de sistemas que simulem a capacidade humana de resolver problemas. Então aqui nós temos uma definição bem genérica do que é a inteligência artificial. E conforme eu mostrei no slide anterior, ele é considerado o termo mais geral. Dentro da inteligência artificial existem muitas áreas. E nós temos um termo bastante parecido, que é a inteligência computacional. Inclusive, nós temos um evento aqui no Brasil, que é o chamado ENIAC, que é o Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional. São usados esses dois termos. Um bom candidato para substituir o termo inteligência artificial. Porque acontece que muitos pesquisadores evitam falar ou não gostam de falar esse termo inteligência artificial, porque você não coloca nada de computação aqui. Então, o que alguns pesquisadores, alguns profissionais da área preferem utilizar é esse termo inteligência computacional. Existe, inclusive, uma conferência da I3E, que é específica sobre inteligência computacional, e eles aceitam somente esses trabalhos sobre redes neurais, computação evolucionária e lógica nebulosa, lógica fuzzy. Isso indica que são considerados como inteligência computacional somente essas três técnicas e as outras não. Mas isso aqui
é mais questão de terminologia, então você vai achar várias definições diferentes aí pela internet. Nós temos outro termo que é o Machine Learning, que é aprendizagem de máquina, que nada mais é do que métodos matemáticos para treinar os algoritmos. Então você tem uma base de dados histórica, você passa essa base de dados para um modelo matemático, ou esse modelo aqui ele pode ser chamado de um algoritmo também. Esse algoritmo vai aprender para te dar as respostas. Nós temos também o termo data mining, que é a mineração de dados. Então esses dois são muitas vezes confundidos. Então, o data mining, como você pode ler aqui, você vai extrair conhecimento de bases de dados usando métodos de aprendizagem de máquina. Então, enquanto a área de machine learning está preocupada com os métodos matemáticos ou com os algoritmos, data mining está preocupado em você pegar esses algoritmos e você fazer uma aplicação, fazer uma mineração de dados. Você usa o algoritmo para você fazer mineração de dados. Nós temos o termo redes neurais, que ele está sendo muito utilizado hoje em dia, falando aqui em outubro de 2017, principalmente com a ideia de Deep Learning, que nada mais é do que um tipo de aprendizagem de máquina. Então, é um algoritmo que pode ser utilizado para fazer um computador aprender. Então, aqui nós temos vários algoritmos, então não existe só redes neurais, então existe aprendizagem baseada em instâncias, árvores de decisão, aprendizagem probabilística, aprendizagem por regras, e as redes neurais é um desses tipos de aprendizagem de máquina, um daqueles métodos matemáticos que eu citei anteriormente. E aqui nós temos o conceito de Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que esse aqui é um assunto que está bem em alta, que a ideia dele é uma rede neural com muitas camadas. Então, o Deep Learning nada mais é do que você utilizar redes neurais, porém, você tem muito mais dados e processadores mais potentes, que o que não permitiu que as redes neurais se popularizassem lá quando elas foram desenvolvidas nos anos 50, foram utilizadas lá nos anos 80 também, é que não tinha um poder muito forte de processamento. Como hoje em dia nós temos um poder de processamento muito maior, o Deep Learning ele voltou à tona, então as redes neurais elas estão bem no auge dessa parte tecnológica da inteligência artificial. Nós temos outro conceito que é o Big Data, que é o imenso volume de dados, conforme nós conversamos lá nas aulas anteriores sobre o crescimento dos dados, então isso é chamado de Big Data. Inclusive você precisa ter algoritmos de Machine Learning para vocês conseguirem tratar o Big Data. Então Big Data é somente os dados e você precisa fazer aplicação de algoritmos de Machine Learning, inteligência artificial, para você conseguir extrair conhecimento desses dados. E por fim nós temos o conceito de ciência de dados, que é uma das profissões que está mais em alta nos Estados Unidos. Essa aqui é uma profissão bastante relevante e a tendência aqui no Brasil essa profissão ganhe cada vez mais adeptos, cada vez mais empresas vão precisar, que nada mais é do que exploração e análise de dados. Então basicamente alguns autores consideram que você tem conhecimento de ciência da computação, mais conhecimento de estatística para você ser um cientista de dados. E aqui entra também esse conhecimento de machine learning. Então, para você aplicar algoritmos nesses dados, você precisa conhecer esses algoritmos de machine learning, de aprendizagem de máquina. Não basta você simplesmente conhecer um pouco de estatística, você tirar algumas médias, alguns cálculos simples. É importante que você saiba também esse conhecimento sobre machine learning. E com isso nós fechamos essa videoaula, que nós vimos algumas terminologias que são muito úteis nessa área de machine learning, de inteligência artificial. Obrigado e até a próxima aula.